dia, boa tarde, boa noite. Desejo que vocês estejam bem, desejo que haja muita alegria, muita paz no coração de vocês. Obviamente, independentemente dos afazeres de fim de ano, dos movimentos de fim de ano, dos movimentos internos no lar, dos movimentos externos, na rua, no trabalho, nas compras, enfim, de aturar as notícias más, tristes, vergonhosas que circulam pelo nosso país. Apesar de tudo isso, amados, estamos em Cristo Jesus. E é nele que nós devemos descansar. A paz que Cristo nos dá, ela se manifesta desta forma, em crermos que Deus está fazendo o melhor para nós. Não importa o que Ele está fazendo com o mundo em geral, isso é uma situação que cabe a Ele, e que Ele está governando e que nós podemos ter dificuldade de compreender. Mas por que políticos assim? Mas por que pessoas assim? Mas por que coisas assim acontecem? Tudo isto está previsto na palavra de Deus. É realmente, o princípio das dores. Acredito, não desejo, obviamente, mas acredito que coisas piores virão. No entanto, a nós nos resta nos agarrar à cruz, no bom sentido da palavra, nos apegar a Cristo, nos firmarmos com Deus, educar a nossa personalidade no Evangelho de Cristo, viver o Evangelho, a despeito do que as pessoas pensem de nós. Às vezes nem a família nos compreende. Amém. Amém. O importante é que Deus nos compreenda. Isso é que é importante. É que Deus, aquele que nos criou desde a fundação do mundo, aquele que posteriormente nos formou, fisicamente falando, no ventre da nossa mãe, aquele que quando nos viu afastados dele por causa do pecado, não hesitou, no tempo oportuno, em enviar o seu Filho à cruz para nos salvar. Isto é que é importante. Jesus deu a sua vida na cruz para nos salvar. Os irmãos reparam que o mundo festeja mais o nascimento de Cristo do que propriamente dito a morte de Cristo. A verdade é que tudo concorreu para uma mesma situação: a salvação eterna. A vida eterna nossa está em Cristo Jesus. Quem tem Cristo tem vida. Quem não tem Cristo é o que o mundo chama de zumbi, é um morto-vivo. Está vivendo, está fazendo coisas ruins, está fazendo coisas boas, está fazendo coisas mais ou menos, ou não está fazendo nada, ou está fazendo tudo, mas não tem vida em Deus. Esses vão para o inferno. Não porque eu desejo, em absoluto, mas porque Deus assim determinou. Está escrito com todas as letras na palavra de Deus. Cristo foi à cruz por nós. Aquele que crê e recebe a Cristo como seu Salvador e Senhor, não é só como Salvador. Aquele que nos salva se torna nosso senhorio, o nosso Senhor. O povo fala com seus lábios, mas no seu coração não exerce.
Mas o importante, amados, é que nós, e quando eu digo nós, eu digo todos os servos de Deus espalhados pela face da terra, que são milhares e milhares. O importante é que eles saibam, o importante é que nós saibamos que Cristo em nós é vida e vida eterna. Podem compreender isso? Ok. Hoje temos uma palavra simples, esclarecedora e, portanto, acho que abençoadora. Nós vamos ler um texto e vamos fazer uma breve oração. Se você quiser acompanhar, o assunto para nós hoje está em Mateus capítulo 17, onde nós já a semana passada falamos sobre a transfiguração de Jesus. E hoje o assunto segue dentro da mesma linha. Vamos falar, portanto, do versículo 9 até o versículo 13. E veja o que diz a palavra de Deus. O assunto é a vinda de Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. E não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio santo de estar falando à tua igreja. Pai Santo e bendito, obrigado pelo privilégio de sermos teus. Porque um dia, devido ao teu pré-conhecimento a nosso respeito, porque tu tudo sabes, foste tu que nos criastes antes da fundação do mundo. E para conhecer o nosso destino, já nos escolhestes fatalmente. Porque tu, Senhor, já sabias, no teu infinito conhecimento, que nós iríamos abrir o nosso coração. E, portanto, cuidaste de nós. Nos escolheste para ser salvos. Obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio santo de sermos Deus. E nesta hora, Senhor, quando abrimos a tua palavra e os nossos lábios para falar a teu respeito, eu peço, Senhor, a unção do teu Espírito, não apenas sobre mim para falar, mas sobre todas as pessoas que estão do outro lado para ouvir, e não apenas escutar com os ouvidos, mas ouvir com os olhos da fé, para compreender a dimensão do teu amor, a tua vontade para nós. E, acima de tudo, Senhor, nos trazer conhecimento ao coração daquilo que a nossa alma precisa para se alimentar. Abençoa-nos, ó Deus. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, o texto que nós lemos tem um conteúdo importante. Não é assunto propriamente dito relativo à salvação da alma, mas é para aqueles que são salvos compreenderem, entenderem os desígnios de Deus, a vontade de Deus.
Jesus havia estado no monte, que chamamos de Monte da Transfiguração, porque foi ali que ele se transfigurou, mostrando aos seus discípulos a glória de Deus revelada nele. E então desceram, depois que houve aquela situação onde ele, transfigurado, foi acompanhado por Elias, por Moisés, né? Pedro se atreveu a falar alguma coisa. Isso me lembra muito a mim mesmo e algumas pessoas sedentas, às vezes, por falar. Nem sempre falam o que é mais importante, mas serve, veja bem, para que Deus se manifeste e mostre a verdade. Foi o que aconteceu. Jesus transfigurado, uma nuvem os envolvendo como símbolo do Espírito Santo nesse instante. O próprio Espírito Santo os envolveu, obviamente, e a voz do céu que disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. A ele ouvi. Elias, que representa a profecia, teve o seu tempo, e a profecia, obviamente, não morreu. O que acabou foi o ofício de profeta, não a profecia. A profecia continua, até porque a palavra de Deus é a maior profecia que tem. E quando você diz a alguém que Cristo salva, que se ele receber a Cristo será salvo, ou se ele não receber vai para o inferno, você está profetizando, porque isso é um ato profético que diz uma verdade simples e objetiva. Simples, mas importante. Pois bem, diz também, com referência a Moisés, que representa a lei, como quem diz, agora não é mais a lei que está vigorando, a lei mosaica, que foi super importante, obviamente, para o seu tempo, mas agora é a lei da graça. Agora é a vida na graça. Agora é o tempo da graça, ou seja, o tempo do favor de Deus. Em Cristo Jesus agora há salvação. Na lei não havia salvação. Bom, mas isso foi da semana passada. Vamos falar sobre hoje. Estavam então descendo do monte e Jesus até comentou com eles: olha, não comentem com ninguém, porque sabe como são essas coisas? Uns podem ficar com inveja, outros podem, enfim, duvidar. Então, para não fazer ninguém pecar, essas coisas é bom ficar entre quem aconteceu. Não comentem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou seja, depois da ressurreição de Cristo, aí estavam livres para contar. É por isso que nós estamos sabendo, não é? Mas os discípulos, quando ele disse que depois que ele ressuscitasse dentre os mortos, os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, antes da ressurreição de Cristo, Elias deveria vir, segundo os escribas, que era uma seita farisaica, quer dizer, que participavam de uma seita farisaica na sua maioria, não sei se todos os escribas, mas acredito que uma grande parte. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e ressuscitará, e restaurará todas as coisas. Dá até a impressão que ele está falando de Jesus mesmo, mas não. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o conheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Interessante isso. Por que João Batista?
João Batista foi algo assim, ou alguém, melhor dizendo, muito singular. Muito singular. Teve um ministério parecido com o de Elias, que é o de profetizar. Foi abnegado, foi, por assim dizer, maltratado como ser humano e até morto, como Jesus foi morto também. Veja quantas singularidades entre João Batista e o próprio Elias e até o próprio Jesus. João Batista, não é à toa que ele consta das Sagradas Escrituras como aquele que veio aplanar os caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Lucas 16 e outro texto também em Mateus, que o ministério profético terminou nele. Mas, veja bem, não foi apenas isso. Ele veio exercer um ministério que envolve contextos do profeta Elias, contextos de Cristo, contextos que todo cristão precisa não apenas compreender, mas estar até apto a viver. Eu fui no dicionário bíblico Unger, ou Unger, não sei como se pronuncia, que fiz assim um apanhado bem resumido, bem sucinto, sobre João Batista. Então, veja bem, um resumo, porque tem muita coisa mais, mas apenas um resumo. A vida e a missão de João Batista foram profetizadas por Isaías, lá em Isaías 40, versículo 3, conforme também narra em Mateus capítulo 3, versículo 3. E foi também profetizado por Malaquias, capítulo 3, versículo 1. João Batista pertencia à tribo de sacerdotes, tanto do lado paterno como do lado materno. A mãe, inclusive, era descendente de Arão, irmão de Moisés, um sacerdócio de Deus. O seu nascimento foi milagroso, muito parecido com o de Jesus. Foi por intervenção divina, pois os seus pais eram de idade já avançada, não esperavam filhos, mas foi profetizado por um anjo enviado por Deus, obviamente, inclusive ordenado até que o menino se chamasse João. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 14. Veja quantos predicados parecidos com os de Jesus. João nasceu 6 meses antes de Jesus. Ele era primo, Isabel era prima de Maria. Mas não quer dizer que viviam juntos na mesma aldeia ou no mesmo bairro, não. Viviam um longe do outro, de certa forma. João, inclusive, foi consagrado pelos seus pais nazireu. Isso conforme o mandamento do anjo, que assim determinou, está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 15. E a condição de nazireu está narrada lá em Números 6, Números, capítulo 6, versículo 1 a 21. O nazireu não era totalmente consagrado a Deus desde o ventre da mãe. Ele não cortava cabelo, ele não bebia bebida forte, bebida alcoólica, ele não comia qualquer coisa, enfim. Haja visto que João
foi habitar os desertos, foi andar pelos desertos, vestia-se com pele de camelo, comia mel silvestre, abelhas silvestres, onde achava colmeia, ali ele determinava a sua fonte de alimento, e comia gafanhotos, que, para quem não sabe, primeiro lá no deserto, lá, aquela região era muito rica em gafanhotos, esse é o primeiro detalhe. E gafanhoto é muito rico em proteína, caso você não saiba. Aliás, na Ásia, até hoje, se comem gafanhotos. Gafanhoto fritinho ou assadinho na brasa não é ruim. Principalmente o seu corpo, que é cheio de proteínas. A verdade é que João Batista se alimentava dessa forma. João começou a pregar quando Jesus já tinha uns 25 anos, mais ou menos. Ou seja, 5 anos antes dele começar a exercer o seu ministério, Jesus começar a exercer o seu ministério, João começou o dele. Veja bem, atraía grandes multidões vindas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão. Ou seja, todos a quem chegava conhecimento que havia lá no deserto um homem pregando, um homem anunciando salvação, perdão de pecados, etc, etc, porque o que ele anunciava era a chegada do reino de Deus. O reino de Deus, obviamente, sempre existiu. Quando Deus enviou seu Filho à Terra, diz a palavra de Deus que ele veio para ampliar, aumentar o reino de Deus, ou seja, aumentar o governo de Deus. Eu creio que ele veio para fazer o fechamento de todas as alianças que Deus já havia feito desde Adão. Desde Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, aquela turma toda que você sabe, Moisés, Davi, né? E por último, a aliança derradeira. Não haverá outra. A última aliança, aquela que é ou pegar ou largar, aquela que é ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem meio termo, não tem 88 nem 88, é 80. É a medida certa. A verdade é, irmãos, que ou recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, ou estamos destinados ao inferno. Porque já nascemos nessa condição, por causa do pecado, obviamente. Pois bem, Jesus, inclusive, ele estava ali proclamando o reino dos céus e realizava batismo do arrependimento, para arrependimento. Não era batismo para ser salvo, porque batismo não salva. Caso você não entenda isso, batismo não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Receber a Cristo, isso sim, traz salvação. O ato de batizar, veja bem, é um sacramento para confirmar o arrependimento dos nossos pecados e o recebimento de Cristo Jesus. É um sacramento para ficar marcado em nós, essa transição. Se você morrer sem se batizar, mas firmado em Cristo, você vai para o céu. Só que para estar firmado em Cristo, você precisa cumprir todas as ordenanças. E daí vem a ordem. Aquele que crê e for batizado será salvo. A não ser que você, como aquele malfeitor na cruz do Calvário, não teve tempo de ser salvo. Aquilo ali era real, não era um teatrinho. Então, simplesmente, ele não podia
descer da cruz, ser salvo e depois voltar para a cruz para morrer. Não. Ele foi salvo. Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque quem salva não é o batismo, quem salva é Cristo. Mas o batismo é necessário, sim, para que vivamos firmados nesta fé maravilhosa em Cristo Jesus. É a certeza do cumprimento de Cristo em nossa vida. Podem compreender isso? Pois bem, Jesus foi a ele também para ser batizado. Está lá em Mateus 3,15. Foi assim para que se cumprisse a justiça de Deus. E aí, veja bem, se encerrou o ministério especial de João Batista. O ministério especial era, entre outras coisas, batizar o próprio Jesus, entre outras coisas. Mas o ministério público dele ainda continuou, e foi até quando Herodes o prendeu e, posteriormente, o matou simplesmente para agradar a sua amante. Deus permitiu isto. Ele veio, cumpriu o seu ministério e Deus o tirou do mundo. Acabou o seu sofrimento. Jesus veio, cumpriu o seu ministério e foi elevado aos céus. Acabou a sua luta aqui no mundo. E nós estamos aqui para exercer o ministério que o Senhor nos dá, seja ele qual for. Até o ministério de criar uma família, o ministério de cuidar do lar, o ministério de cantar na casa do Senhor, o ministério de orar pelos nossos irmãos, o ministério de abençoar a igreja com os dízimos e as ofertas para o sustento da obra de Deus, o ministério de falar de Jesus aos vizinhos, aos amigos, a quem quer que seja, é um ministério e que vai durar somente até quando nós estivermos vivos, fisicamente falando, porque temos a vida eterna. Coisa maravilhosa. Podem compreender isso? Pois bem, a semelhança de João Batista com Elias. O caráter de João Batista era impetuoso como o de Elias. Na realidade, não só João Batista, mas todos os profetas. E João Batista tinha uma peculiaridade como a de Elias, importante. Era impetuoso naquilo que cria e fazia. Não titubeava e não duvidava. Elias, veja, chamou os profetas de Baal para a briga, botou lá aquele holocausto para que descesse fogo do céu, o que os outros profetas, aliás, os profetas de Baal não conseguiram, mas ele arriscou e confiou e pediu e Deus agiu. Isso era ímpeto, ele era impetuoso, ele tinha caráter forte. E João Batista não fez por menos. Podem compreender isso? Anunciou a vinda de Jesus Cristo e não se julgou ser igual a ele. Pelo contrário. Veja bem, era impetuoso como Elias, era considerado por Jesus como um segundo Elias. Sua vida foi caracterizada pela autonegação, pela humildade e coragem santa. Os predicados de Elias, predicados de João Batista. Recusou honras e declarou-se a si mesmo um ninguém. Eu sou apenas aquele que clama no deserto. Ninguém. Meramente aquela voz que chamava as pessoas a receberem a Jesus, aquele de quem ele não se achava digno de atar as sandálias dos pés. Veja que coisa maravilhosa, que honra maravilhosa, que abnegação maravilhosa, que confiança maravilhosa. Por isso,
ele foi chamado de Elias também. Jesus referiu-se a ele como o espírito de Elias. O espírito de alguém, o espírito de Deus em alguém, o espírito de alguém se revela no seu caráter. E o caráter de Elias e o caráter de João eram idênticos. Podem compreender isto? Que nós, você e eu, tenhamos também esse caráter honroso de servir e amar e louvar a Deus com as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos propícios na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que estão do outro lado ouvindo, seja que dia for que ouçam, que momento for que venham a ouvir, mas a todos abençoa, Senhor, de igual modo. Dá alegria e paz aos corações. E aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que o Teu Espírito revele Cristo a eles, para que eles possam receber como Jesus, como Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa, portanto, a Tua igreja com paz, com alegria. Dá-nos um final de semana cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor e a comunhão com o Teu Santo Espírito, Pai, esteja em nós e sobre nós todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.